Um momentinho. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre sua família, sobre tudo que você tem. Hoje, um momento tão especial, essa live especial, fechando a semana do criacionismo, do qual, se você perdeu alguma palestra, você pode vir aqui, tanto no canal do YouTube da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, como no canal do Nifinel, aqui também do NASP Engenheiro Coelho. Estamos muito felizes com sua presença e vamos nessa tarde falar sobre um assunto muito importante, que eu até recomendo que você já pegue aí caneta, papel, sua Bíblia, algum tipo de anotação, porque eu tenho certeza que as informações aqui apresentadas vão trazer uma nova visão, ou, usando o tema da lição dessa manhã, uma cosmovisão muito importante sobre esse assunto, o criacionismo. E eu não estou sozinho aqui hoje à tarde. Em falar não estou sozinho, quero mandar um abraço. O pastor Elias Brenha não está aqui com a gente hoje, mas está num lugar muito especial. Um forte abraço, pastor Elias. E aqui, fazendo esse momento tão especial comigo, está um amigo, professor Francis Lê. Olha, aqui no NASP o senhor é coordenador do mestrado, não é isso? Do núcleo... Mestrado profissional de educação. Olha, rapaz, do núcleo Fé e Ensino também, não é? Do NIF. E marido da professora Deise. Que é o mais importante. Ô, rapaz, professor Francis Lê, boa tarde. Boa alegria tarde, estar aqui com pastor você. Hernani. Deus te abençoe muito, viu? Amém, uma alegria. Estamos felizes, estamos aqui com... você sabe que o NEL, o Núcleo de Estudos das Origens, começou no campus São Paulo, há muitos anos atrás, e nós teremos o privilégio, pastor Hernando, de hoje termos aqui os pioneiros da fundação do Núcleo de Estudo das Origens. Nós vamos apresentá-los, cada um. E aqui, o filho mais novo do NEL é aqui no campus Engenheiro Coelho. E aqui no estúdio Então, nós vamos ter gente no estúdio em São Paulo, tá? Em Hortolândia e aqui em Engenheiro Coelho. E aqui no estúdio em Engenheiro Coelho, nós temos aqui o professor Tiago Souza, que daqui a pouco vai nos falar também, e o professor Jorge Domingos Rodrigues. Eu gosto de brincar com ele, que nós pronunciamos como brasileiros errado o nome dele. Mas como é que é a pronúncia? Faz aí para mim. Jorge Domingos Rodrigues. Rapaz, isso aí precisa assim, fazer até línguas para poder falar esse nome aí. Eu treinei 6 meses, tá? E ainda não está perfeito. Ele ainda me corrige o nome dele. O professor Jorge estará aqui conosco online. Bem, mas a nossa líder master, nossa líder maior, é a professora Márcia de Paula, do campus do NASP São Paulo. Ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, professora lá do NASP. Já vou apresentar o currículo dela por completo. Mas para iniciarmos bem essa programação, vamos fazer uma oração. Vamos convidar o convidado principal. Sem dúvidas. Vamos orar então. E já a seguir faço a apresentação da nossa líder, a professora Márcia de Paula. Sim. Querido Jesus, bondoso Pai, nós te louvamos porque és o nosso Criador. Estamos felizes, bom Pai, porque toda a igreja adventista, no mundo inteiro, neste sábado, o 4º sábado de outubro, separou de forma especial para louvarmos o Criador. E neste momento, bom Pai, como cientistas, químicos, biólogos, paleontólogos, físicos, matemáticos, estamos aqui, bom Pai, reunindo todos os nossos estudos e talentos para mostrar que é possível ser cientistas e acreditar no Deus Criador. Que a natureza, a física, a química, a biologia, todas as ciências têm as digitais do Criador de forma bem explícita. É isso que nós vamos ver nesta tarde, bom Pai, por isso louvamos o Teu nome. Neste sábado de adoração, nós te pedimos que venha nos abençoar, nos proteger e nos guiar neste mundo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Professor Francis Lê, deixa eu te fazer uma perguntinha antes de só apresentar a nossa líder desse momento especial, desse núcleo. As pessoas que estão nos assistindo, elas vão poder fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de interação? Sem dúvida. Nós estamos transmitindo nesse exato momento pelo canal da igreja do NASP, tá? Pelo canal do NEL, e também muitos já conhecem esse canal, não é? Apesar de ter poucos inscritos,
Não é como o canal da igreja, tem mais de 100 mil inscritos Eu atualmente. estou inscrito lá nesse canal. Ainda bem, eu também. Todos nós aqui estamos, tá? Mas está sendo transmitido em simultâneo também pelo Facebook, tá? Então, vocês têm 3 janelas especiais para formular perguntas. Mas sobre a programação e o detalhe de como será tudo isso, eu vou deixar para a nossa líder maior, a professora Márcia Oliveira de Paula, que é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Ciências na área de Microbiologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Estudo das Origens, do Tricamp, tá? Do UNASP, e é professora dos cursos de Ciências Biológicas e Psicologia do UNASP. Por que nós estamos apresentando esses currículos? Todos que vamos falar aqui como doutores, porque, eu insisto, o doutorado não faz-nos, nessas áreas das ciências, das filosofias, das teologias, não nos faz mais ateus e crentes na evolução, por exemplo. Pelo contrário, encontramos mais argumentos para acreditar em Deus. Com vocês, a palavra a professora Márcia de Paula. Olá, boa tarde a todos que estão participando aqui via Zoom e também via YouTube, Facebook e outros canais. Sejam bem-vindos, então, ao nosso debate de hoje, cujo assunto seria design inteligente e criacionismo. Por que aceitar o design inteligente e o que design inteligente tem a ver com o criacionismo? Então, a gente planejou da seguinte forma: 3 dos participantes da mesa redonda vão fazer pequenas apresentações aqui de 10 minutinhos sobre o tema do design inteligente. Durante a semana, a gente já teve uma palestra do professor Urias Takatori sobre design inteligente, então quem quiser ainda pode acessar no YouTube a palestra do professor Urias sobre design inteligente, na qual ele detalha bastante o assunto. Então, mas nós vamos ter essas falas, uma fala do professor Urias, uma fala do professor Jorge e uma fala minha. Então, em primeiro lugar, eu vou apresentar o professor Urias, que vai fazer a primeira fala, essa fala curtinha. O professor Urias Esterhoff Takatori, ele tem graduação em Física pelo Instituto de Física da USP, onde também ele fez o seu mestrado em Física e o seu doutorado em Física também. Ele foi professor por muitos anos no antigo IAE, no ensino básico, depois no ensino superior no NASP, São Paulo, onde deu aulas de física, diversos assuntos da área de matemática, e também foi professor da disciplina de Ciência, Religião e Ciência das Origens para os cursos de Biologia e também em outros cursos. Foi jubilado em 2015. Atualmente, ele é membro voluntário do NEO UNASP. Então, eu vou passar a palavra para o professor Urias. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o conceito de design inteligência sem os detalhes que eu coloquei na aula que eu dei na segunda-feira, e vou colocar inicialmente a questão do design inteligente da forma mais intuitiva. O que você acha dessa pedra? Isso é um boulder gigantesco. Quem gosta de andar nas regiões montanhosas do Brasil conhece a Pedra da Maçã, no Parque Nacional de Itatiaia. Parece uma maçã, não é? Pelo menos tem esse nome. Você acha que alguém esculpiu essa pedra para parecer uma maçã e colocou aí? Veja esta outra pedra. Agora você não tem dúvida, né? Essa está na frente da Prefeitura de São Paulo, perto da Praça do Patriarca, ali perto do Viaduto do Chá. É uma pedra, mas claramente alguém esculpiu a pedra para parecer uma índia, que tem o nome de Guanabara, e numa placa ao pé do monumento você encontra, inclusive, quem foi que fez a escultura. João
Batista Ferri. E esse quadro, o que lhe parece? Alguém pincelou essas linhas? E esse outro quadro aqui? Será que alguém colocou as tintas de forma proposital? Se você olhar no lado direito da imagem, você vai ver um menino. Sim, foi um menino que distribuiu as tintas, não de uma forma tão intencional como você poderia imaginar, mas ele tem intenção, porque você não vê distribuição de tinta feia que ele faça. Ele faz isso brincando. E essa distribuição de tintas na tela? Você também não vai ter dúvidas de que alguém distribuiu essas tintas com intenção. E se você começa a pensar sobre o que você está vendo, e como você possivelmente é um leitor das histórias bíblicas, de repente você reconhece que possivelmente um artista tentou representar Jesus discutindo com os mestres, os doutores no templo. E do lado temos a informação que a gente encontra no museu onde se encontra esta pintura. E estas figuras, isso são fotografias feitas com algum aumento de cristais de neve. Alguém distribuiu as moléculas de água de uma forma intencional para ficarem com esses formatos de simetria hexagonal? Ou o acaso resolveu isso? E aqui tem umas animações que descrevem algumas máquinas que funcionam dentro das nossas células. Da esquerda você tem uma máquina de transporte que arrasta uma vesícula cheia de produtos para poder levar de um lugar para outro da célula. Isso é apenas uma animação, a coisa real deve ser muito mais interessante do que isso. E a outra é uma máquina de tradução de informações que tem numa fita de RNA para fazer a construção de uma proteína. E isso funciona o tempo todo dentro do seu corpo. Quando você vê essas coisas que eu apresentei, você percebe que automaticamente a gente sempre está julgando se uma coisa pode ter sido um produto de uma ação natural ou se foi preciso algum tipo de projeto e planejamento na construção daquelas coisas. E quando chega neste caso assim, de máquinas que funcionam nas nossas células, vem a pergunta complicada, né? Quem é que projetou esse tipo de coisa? Então você viu que, por exemplo, nesse caso aqui, quem é que projetou essa simetria? Possivelmente as moléculas de água, nas condições em que se forma a neve, foram se agregando de uma forma totalmente ao acaso. Mas a construção da molécula de água, a polarização elétrica dela, o ângulo dos átomos de hidrogênio na sua ligação com o átomo de oxigênio, acaba fazendo com que elas se agreguem, sempre formando essas figuras sextavadas quando as condições são adequadas. Então, se você for pensar num planejamento para isso, o planejamento está na concepção de como fazer uma molécula de água. Mas, nesse caso, é bastante claro, você não precisa muito quebrar a cabeça para saber quem é que planejou ou se foi planejado ou não. E, nesse caso, é justamente que é o argumento do design inteligente para dizer, olha, a vida tem muitos aspectos nela que mostram
um planejamento. Pois bem, e quem é que está fazendo pesquisa nesta área? Qualquer biólogo que estiver fazendo pesquisa de ponta agora nas últimas décadas. Né? Por exemplo, se você for olhar o Prêmio Nobel de Medicina ou de Fisiologia de 2017, você vai ver que eles ganharam o prêmio por suas descobertas de mecanismos moleculares para controlar os ritmos circadianos dos seres vivos. Mecanismos moleculares. Máquinas não costumam aparecer por acaso. Aí você volta mais um pouco, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016, o prêmio é dado para alguém que descobriu mecanismos para a autofagia, que seria um fenômeno que ocorre também nas células. Se você volta mais um pouco, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2014 também foi dado por descobertas de células que constituem um sistema de posicionamento no cérebro. Um GPS que os seres vivos têm no cérebro para localizar posições. Então, qualquer pesquisador que trabalha nessas áreas novas da biologia, eles estão fazendo pesquisas que produzem resultados que você pode interpretar como sendo produto de algum planejamento. Isso não quer dizer que esses cientistas têm convicções religiosas e acreditam que essas coisas foram planejadas, mas o que eles descobrem tem essa característica. Mais um exemplo, o Prêmio Nobel de 2013, descobertas dos maquinários que regulam o trânsito não sei como é que eu vou traduzir isso aqui, e de um sistema de transporte dentro das células. Possivelmente aquela maquininha que anda por cima de certas estruturas na célula que eu mostrei no desenho estariam aí incluídas. Então, design inteligente é isso. Fica a pergunta que muitas vezes vai aparecer. Se os seres vivos apresentam sinais de planejamento, quem é o planejador? Quem planejou isso? Para nós que cremos que Deus criou todas as coisas, a resposta parece quase que óbvia e, na maioria das vezes, a gente nem precisaria ter visto essas maravilhas que ocorrem nos seres vivos e a gente responderia com uma certa certeza. É o Deus que está descrito nas narrativas bíblicas que a gente estuda e que nos dão sentido para a vida. Mas o pessoal que trabalha com essa coisa do design inteligente costuma evitar avançar para esse lado, porque eles dizem, se eu avanço nessa direção, eu estou indo para uma área que não está no alcance da ciência e seus métodos. Então, a gente não discute questões nem filosóficas, nem teológicas, nem doutrinárias. E, portanto, o design inteligente não entra em áreas que se relacionam com a Bíblia e coisas desse tipo. Então, eu deixo as curiosidades que apareceram na sua cabeça quando eu apresentei isso para as perguntas que vocês vão formular mais tarde. Ok, eu agradeço a participação do professor Rorias Takatoy. E agora eu vou fazer, então, uma breve apresentação, na qual eu vou falar um pouquinho sobre o problema da complexidade irredutível, que é uma coisa bastante interessante dentro do design inteligente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês.
Então, aqui só mostrando o proponente dessa teoria aí, o Dr. Michael Behe, que defende essa teoria do design inteligente, e ele faz parte do movimento do design inteligente, e ele é autor de vários livros. Ele esteve no Brasil no ano passado para lançar o seu terceiro livro. Então, ele é famoso pelo seu argumento da complexidade irredutível. É um conceito que alega que algumas estruturas muito complexas no nível bioquímico, para serem explicadas adequadamente como resultado de mecanismos evolutivos. E, por causa disso, então, elas seriam o resultado de um design inteligente. O Dr. Michael Behe, ele escreveu 3 livros, o mais conhecido deles é A Caixa Preta de Darwin. Eu tenho a edição antiga, mas agora já tem uma nova edição com a capa diferente. É um livro excelente, eu recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. O outro livro dele não foi traduzido para o português, The Edge of Evolution, O Limite da Evolução, também um livro muito bom. E o terceiro livro dele, que vai ser publicado em português, mas ainda não está disponível, que é o Darwin Devolves. Então, o Dr. Michael Behe, ele coloca, então... Desculpa, fui um pouquinho à frente demais. Ele coloca, então, esse argumento do planejamento irredutível. Ele explora a ideia do Darwin, que no seu livro A Origem das Espécies disse o seguinte: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, a minha teoria desmoronaria por completo. Por que a teoria do Darwin, a teoria da evolução do Darwin, desmoronaria se não pudesse ser demonstrada, então, a existência desses órgãos, se pudesse ser demonstrada a existência de um órgão que não pudesse ter sido formado por modificações ligeiras, numerosas e sucessivas? Porque o Darwin, como todo mundo sabe, ele não apregoava a ideia de que a evolução é uma coisa instantânea, acontece em minutos, ou em dias, ou em anos. É um processo lento e gradual. Então, nesse processo lento e gradual, um órgão só poderia ter sido formado através de várias numerosas sucessivas modificações. Só que, de acordo com a teoria da seleção natural do Darwin, para aquela estrutura sofrer a ação positiva, ser selecionada pela seleção natural, ela tinha que dar uma vantagem para o organismo. Se uma estrutura não dá vantagem para o organismo, ela seria eliminada automaticamente pela seleção natural. Então, um órgão formado aos poucos, mas que não desse vantagens nesses processos de formação, ele seria excluído, seria eliminado pela seleção natural. Então, Michael Behe pergunta: que tipo de sistema biológico não poderia ser formado por meio de numerosas, sucessivas e ligeiras modificações? Ele diz que um sistema desse tipo seria chamado de sistema irredutivelmente complexo, ou um sistema de complexidade irredutível. Então, ele define assim: o que é um sistema de complexidade irredutível? É um sistema único composto de várias partes compatíveis que interagem entre si e que contribuem para a sua função básica, caso em que a remoção de uma das partes faria com que o sistema deixasse de funcionar de forma eficiente. Então, esse sistema de complexidade irredutível seria composto de várias partes, mas ele só funciona, só tem o seu efeito final se as partes estiverem todas juntas. Se faltar qualquer uma das partes, o sistema não funciona. Dessa forma, esse sistema não poderia ter sido criado através do processo de seleção natural, porque a seleção natural iria eliminá-lo quando ele estivesse nos passos graduais, já que ele não estaria completo e ele não funcionaria. Tá? Então, existem sistemas de complexidade irredutível, inúmeros dentro das células, mas, então, o Michael Behe argumenta nesse livro dele, A Caixa Preta de Darwin, né, que quando nós analisamos as maquinarias proteicas que controlam a célula, tem um ponto em que nenhuma parte pode ser removida do sistema e a máquina ainda funcionar. Então, são máquinas que precisam de todas as partes para estarem funcionando a contento. E ele chamou essas máquinas, então, de sistemas de complexidade irredutível.
Então, para a gente dar um exemplo simples de um sistema de complexidade redutível, um sistema não biológico, né, o Michael Behe cita o exemplo da ratoeira, né? Então, a ratoeira é um equipamento, né, usado para matar ratos, embora você possa matar ratos usando veneno e outras formas, mas você pode usar uma ratoeira para matar o rato. Então, ela tem várias partes, componentes, uma delas é a plataforma, na qual os outros elementos vão ser ligados. Aí a gente tem o martelo, que é a parte que vai bater em cima do rato e vai matar o rato. A gente tem a mola, né, que vai segurar esse martelo e fazer esse movimento. A gente tem também a barra de retenção, que vai manter o martelo aberto. A gente tem também o suporte para a isca, é onde a gente vai colocar a isca para atrair o rato. E a gente tem grampos que vão manter todas essas partes do sistema ligados na plataforma. E, por último, né, a isca, né, tem que ter uma coisa para atrair o ratinho. Então, veja, uma ratoeira é um sistema de complexidade redutível, por quê? Se eu não tiver qualquer uma dessas partes que estão envolvidas na ratoeira, a ratoeira não vai funcionar. Então, se eu, por exemplo, não tiver a plataforma, você não tem aonde grudar os outros elementos. Se eu não tiver os grampos, eu não vou conseguir segurar esses elementos na plataforma. Se eu não tiver a barra de retenção, eu não vou conseguir segurar o sistema armado. Se eu não tiver o martelo, eu não consigo matar o rato. Se eu não tiver o suporte da isca para a isca, eu não vou conseguir atrair o rato. Então, a ratoeira só pode funcionar se todos os elementos estiverem prontos, né? Então, o que acontece aí? Como que a gente poderia imaginar a evolução de uma ratoeira sendo selecionada pela seleção natural? Se, vamos supor, eu teria uma ratoeira que só teria plataforma, mas essa ratoeira não funciona, então a seleção natural iria eliminar. Não, mas eu tenho uma ratoeira que teria plataforma e teria, quem sabe, o martelo, mas isso daí não funciona, então a seleção natural rapidamente iria eliminar. Porque para uma célula, para um organismo, ele ter coisas que não funcionam não é vantajoso. Então, essas coisas acabam sendo eliminadas. Então, o Michael Behe argumenta que a gente tem vários desses sistemas de complexidade redutível dentro das nossas células. Então, as células estão cheias desses mecanismos de complexidade redutível, pequenas máquinas proteicas que só funcionam se todas as partes, ou seja, as proteínas, estão presentes e organizadas de modo correto. A seleção natural ela não fornece um mecanismo plausível para se chegar ao partir do nada ao conjunto de partes necessárias para o funcionamento de muitas dessas máquinas proteicas que são vitais para as células vivas. Então, a evolução dessas máquinas proteicas não poderia ocorrer em pequenos passos. Ela teria que ocorrer de uma forma única, em um passo grande e único. E a gente sabe que isso daí é, biologicamente falando, impossível. Exemplo de mecanismos de complexidade redutível dentro da célula, a gente tem vários. O Michael Behe ilustra o exemplo dos cílios e flagelos, que são máquinas proteicas de complexidade redutível. Eles são encontrados tanto em protistas unicelulares, organismos que só têm uma célula, mas também são encontrados até no homem, por exemplo. A gente tem células ciliadas e células flageladas, como, por exemplo, espermatozoide. Como se supõe que essas estruturas complexas evoluíram só uma vez, elas surgiram no passado em alguma célula e depois foram passando para as outras, então a teoria da evolução sugere que os flagelos evoluíram em um ancestral comum das plantas e dos animais muito antigos. Por que o flagelo e um cílio seriam um mecanismo de complexidade redutível? Vejam, aqui está mostrando a estrutura de um flagelo. Ele tem um encaixe aqui com a membrana citoplasmática da célula, tá? Um motorzinho aqui, que é um rotor que faz esse flagelo funcionar, esse gancho que faz ligar ao flagelo. E dentro, ele tem várias proteínas que estão envolvidas na sua estrutura. Então, aqui a gente tem, aqui é o mesmo desenho, aqui a gente tem um esqueminha mostrando quais seriam as partes de um flagelo. Então, aqui a gente tem, envolvendo o flagelo, eu tenho a membrana citoplasmática, aí eu vou ter dois microtúbulos centrais, ou um par de microtúbulos centrais, que são formados por proteínas. Aí eu vou ter pares de microtúbulos ao redor da estrutura do flagelo. Eu vou ter também raios radiais,
nessa estrutura do flagelo, e eu vou ter também braços de dineína que vão ligar esses microtúbulos laterais na estrutura do flagelo. Então, vejam, essa é uma estrutura extremamente complexa e o flagelo só vai funcionar se todas essas partes estiverem juntas e funcionais. Eu me lembro quando eu fiz meu doutorado na USP, tinha uma professora que tinha uma linha de pesquisa na qual ela trabalhava com bactérias que não nadavam, porque elas tinham mutação no flagelo. Tá? Então, tinham uma mutação, um gene mutante que não produzia uma determinada proteína do flagelo, e por causa disso, essas bactérias elas não conseguiam se locomover, elas eram imóveis, tá? Porque faltava uma proteína essencial para o movimento do flagelo. Então, flagelos e cílios são máquinas da célula de complexidade irredutível que falam para a gente a favor de um designer, alguém que planejou essas estruturas de uma maneira completa, de uma vez só. Bom, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Jorge, que vai, então, fazer também uma pequena apresentação. O professor Jorge Luiz Domingues Rodrigues, ele possui bacharelado e licenciatura em matemática, e mestrado e doutorado em matemática aplicada, e pós-doutorado também nessa área de matemática aplicada, pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, o professor Jorge ele é professor do UNASP, campus de Engenheiro Coelho, e ele é membro do UNASP também, componente do UNASP de Engenheiro Coelho. Vou passar, então, a palavra para o professor Jorge. Boa tarde, professora Márcia, boa tarde, professores aqui da Igreja UNASP, que nós estamos aqui no estúdio. É um prazer estar aqui novamente e pertencer a esse núcleo de estudos tão interessante. Bom, eu preparei uma apresentação para passar com vocês hoje, talvez não tão sofisticada quanto as duas apresentações primeiras que já foram apresentadas aqui, tá? Ok, aí está aparecendo, né? Eu chamei esta apresentação do desenho do criador. Nós estamos falando do design, né? Do design desse desenho, desse projeto inteligente. E eu queria trazer algumas ideias um pouquinho interessantes para nós. Né? Bom, primeiro, o que é design? Tá? O que é o design inteligente? Tá? O professor Urias já fez uma introdução, explicou o que era o design, né? Então, o design inteligente, basicamente, é uma teoria científica que emprega métodos comumente usados por outras ciências históricas para concluir que muitas características do universo e dos seres humanos, elas não são produto do acaso nem de causas naturais. Sim? Esse é o real sentido do design inteligente. E, bom, como minha área, a professora Márcia explicou aqui no que eu sou formado, então eu questionei uma pergunta aí. O universo pode ser descrito por matemática? Eu acho que todos nós sabemos a resposta. Claro que para responder isso daí nós temos que ir para a física. Sim? Quando vamos para o universo, nós vamos para a física e nós temos que ir lá atrás, 300 anos atrás, quando começam os descobrimentos físicos. E eu estou mostrando aí o nosso astro maior, o Sol, e a Terra orbitando na órbita elíptica ao redor do Sol. Se você observa na imagem aí, nós temos inclusive a cada ponto que ele passa tem uma data que está aparecendo, que são as estações do ano. A segunda imagem aí é um pouco mais geral. Você tem o Sol, tá? Você está tendo o Sol aí, e você tem todos os planetas e cada um na sua órbita. Órbitas diferentes, todas descritas. E a pergunta é, será que isso é produto do acaso? Será que essas órbitas onde os planetas estão se mexendo, será que é produto do acaso? Matemática explica o universo. É a linguagem que explica o universo. Você viu a forma, eu vou falar um pouquinho mais do aspecto físico daqui a pouco, tá? Mas eu queria falar também que ele explica o comportamento físico
tá? O aspecto físico e o comportamento social. Você está vendo essa imagem aí de uma família, né? Eu não sei se é uma família, um grupo de amigos, mas está todo mundo conversando, não é verdade? Não, está todo mundo no celular. Está todo mundo nas redes sociais. E você sabe que os lugares que você acessa na rede social, as coisas que você pesquisa na rede social, tudo está baseado em algoritmos matemáticos. Tudo é analisado com algoritmos matemáticos que nos permitem fazer previsões. Às vezes já aconteceu com você que você entra a procurar um produto assim que veio na sua cabeça, quando de repente você está recebendo infinitas promoções sobre isso. Bom, eu estava falando da formação dos planetas, da rotação dos planetas, e eu queria chamar a atenção aqui para os últimos 300 anos, como eu já disse, os descobrimentos físicos que nós tivemos. E aí aparecem esses 5 rapazes aí, começando por Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, e o último, e talvez mais famoso, Isaac Newton. Sim? Esses 5 personagens aí foram os descobridores do que nós chamamos de física hoje. E toda essa física foi estudada e explicada a partir das equações matemáticas, a partir da matemática. Começou por Ptolomeu, falando da teoria do geocentrismo. Ptolomeu que acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os planetas se mexiam ao redor da Terra. Continuou com Copérnico, com as ideias do heliocentrismo, onde nos diz que o Sol, na verdade, é o centro. E que a Terra e os planetas orbitam ao redor do Sol. Aparece Galileu, ele que fabricou o primeiro telescópio que permitia ter uma visão da atmosfera. Aí vem Kepler e diz, não, essas órbitas não são circulares, essas órbitas são elípticas. E formula as 3 famosas leis de Kepler. Para posteriormente Isaac Newton poder formar as leis do movimento e as leis da gravidade, a lei da gravidade universal, mostrando para nós com equações matemáticas como que a gente poderia entender o porquê que os planetas seguem uma órbita e eles não são atraídos para o sistema solar, para o Sol especificamente. Esses últimos 300 anos, tudo foi explicado com matemática. Tudo foi explicado com matemática. Bom, o que é um desenho, basicamente? Um desenho é um modelo teórico que mantém a pesquisa e o seu objeto de estudo. A relação com a natureza, a ciência e a maneira especial como a física teórica construi um modelo e um método para estudar o ser humano e o seu comportamento natural, isso daí é um método. Se o modelo é correto e efetivo, poderá descobrir e identificar um modelo implícito de leis ou regras que regem a estrutura interna e o comportamento do indivíduo em realidade. Portanto, nós podemos dizer que essas leis poderão predecir consequências e resultados verificáveis do comportamento. É isso que a internet faz. Analisa o que você está pesquisando, analisa o seu comportamento e ele te oferece os produtos. Matemática sendo utilizada. É isso que nós vemos no universo, como que ele se está comportando. Eu vou aqui. Bom, eu trouxe essa frase aí. Opa, eu pulei demais. Eu acho que eu tô indo atrás quando eu deveria ir para aqui, tá? Bom, então como que o universo está em essa órbita, como que os planetas estão em essa órbita, como que o universo está em essa posição tão perfeita. Se você pesquisa isso daqui, os cosmólogos eles têm calculado qual é a probabilidade do universo ser produto do acaso, ser produto dessa teoria darwiniana. A probabilidade é uma parte em 10 elevado a 10 na 23, ou seja, 10 elevado a uma potência de 10 na 23, ou seja, um 1 com 23 zeros. Você imaginou um 10 elevado a 1 com 23 zeros. Isso daí é uma probabilidade muito pequena. 1 dividido por 10 elevado a 10 na 23. É uma probabilidade muito pequena. Essa frase daí, Fred Hoyle,
ele é um cosmólogo, era, né? É falecido já, que ele estudou o movimento das estrelas, a explosão das estrelas entre elas, e ele, depois de todos os seus estudos, que eu não vou entrar, né, em muitos detalhes aí, ele deixou essa frase que aí, ele diz: uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto brincou com a física, bem como a química e a biologia. O universo mesmo demonstra forte evidência de ter sido planejado intencionalmente. Ou seja, um ser inteligente planejou esse universo. Tá? Bom, eu queria entrar no desenho de Deus, eu coloquei o desenho de Deus, né? O que é o desenho de Deus? O desenho de Deus vai um pouco além do que um modelo matemático, do que um modelo de teorias do universo. O modelo de Deus para o crente é muito mais complexo. O modelo de Deus está ligado à história da salvação. A história da salvação. Nós falamos esta semana toda sobre cosmovisão. Hoje também foi falado. E é muito importante nós termos a ideia da salvação como modelo cristão também para nós. Porque a pergunta que não quer calar é esta: que sentido teria a perfeição da galáxia, a vida e a história separado da história da salvação? Você já parou para pensar? O que sentido teria tudo isto se a vida fosse um produto do acaso? Se nós somos hoje e amanhã não estamos mais. É muito difícil. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época bem difícil, onde muitas pessoas estão perdendo seres queridos. E somente quando você perde um ser querido, muito querido, que você realmente se faz essa pergunta. Eu coloquei essa pergunta aí para também, como a palestra, tentar fazer um apelo, né? E explicar porque essa pergunta surgiu para mim faz exatamente 14 dias. Faz exatamente 14 dias. Faz 14 dias que eu perdi um ser muito querido para mim, que era minha avó. E eu me fiz essa pergunta: o que sentido teria a perfeição da galáxia? O que sentido tem a vida, a história da sociedade, se nós não tivermos a história da salvação? Nós seríamos produto do nada. Tudo acabaria absurdamente com a morte das pessoas, a vida maravilhosa desse planeta e todo o sistema cósmico. Bom, eu respondo pela dimensão da fé que nós damos sentido a tudo isto. Eu gostaria de terminar somente com esta frase. Eu acho que extrapolei o tempo, né? Eu queria terminar com esta frase de Galileu Galilei, que eu apresentei aí uma parte dele, e ele diz assim: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E é a matemática que serviu para nós explicarmos várias razões do universo, vários porquês do universo. Muito obrigado. Agradeço, então, a participação, a fala do professor Jorge. E agora, então, eu vou fazer uma rápida apresentação dos debatedores que nós temos aqui. O professor Guia já foi apresentado, e o professor Jorge também, eu já fui apresentada. E eu, na ordem alfabética, então, vou fazer um rápido resumo do currículo dos outros palestrantes que nós temos aqui essa tarde para participar, então, do debate. O professor Fábio Augusto Darius, ele é doutor e mestre em teologia histórica, ele é historiador também e é professor na Faculdade Adventista de Teologia, no NASP, em Engenheiro Coelho. O professor Fábio estava aqui no Zoom, eu não sei se ele está agora ao vivo. O professor Francis Lê já foi apresentado também, mas não custa enfatizar, ele é professor do NASP, de Engenheiro Coelho, tem pós-doutorado na área de tecnologias aplicadas ao ensino de ciências, doutor também em didática das ciências, mestre em química quântica computacional, tem licenciatura em química e atualmente é professor e pesquisador e coordenador adjunto do mestrado profissional de educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. Também é membro do NEL do NASP. O professor Marcos Natal de Souza Costa, ele tem graduação em Geologia, mestrado em Geologia, doutorado em Geologia, e ele é membro
da Sociedade Cristianista Brasileira e do Geoscience Research Institute Committee, que é o GRICOM. Ele foi professor de Geologia e Paleontologia do NASP, Campus São Paulo, por muitos anos, e atualmente está agora na divisão sul-americana. O professor Rivelino Montenegro, ele é especialista em Engenharia Científica de Materiais, ele é doutor em Química pelo Instituto Max Planck de Colloides e Interfaces na Alemanha, e ele também é um empresário na área da biomedicina. O professor Tiago Alves Jorge de Souza, que está ao vivo, ele é formado em Ciências Biológicas, ele é mestre e doutor em Ciências Biológicas, na área de concentração em Genética, e atualmente ele é professor do NASP em Diego Coelho, onde também exerce a função de coordenador do grupo de estudos em ciências forenses. Sim? E ele também é membro do NEL São Paulo. E o professor Wilton Marlindo Santana Nunes, ele é doutor em Ciência da Motricidade, mestre em Biologia Funcional e Molecular na área de Fisiologia, ele é graduado em Farmácia, professor do NASP de Engenheiro Coelho e também membro do NEL-NASP. Então, nós vamos abrir agora o debate. As pessoas podem mandar suas perguntas por qualquer um dos canais nos quais elas estejam assistindo. Tem pessoas encarregadas que vão fazer a seleção das perguntas para que possamos trazê-las para cá. Eu já recebi aqui uma pergunta. Se a pergunta for direcionada a uma pessoa em específico, a pessoa que fizer a pergunta deve colocar, por exemplo, pergunta para o professor Rurias Takatói, etc. Se não, eu trago a pergunta aqui para que qualquer pessoa daqui da banca possa responder. Então, a primeira pergunta que recebemos aqui... E você que está nos assistindo. Essa pergunta é muito interessante. Muitas vezes, ao se falar sobre a origem da vida, sobre complexidade, cita-se moléculas com aminoácidos, proteínas, mas um ser vivo é muito mais do que um aminoácido, uma proteína. É o emaranhado dessas moléculas sincronizadas para ter uma função específica determinada. Então, até quando cita-se, por exemplo, aminoácidos, a gente pode lembrar dos experimentos de Uri Miller, que talvez você tenha que estudou biologia, enfim, outras áreas, tenha entrado em contato com esses experimentos. Quando alguns cientistas tentaram simular um cenário de uma Terra primitiva e produzir aminoácidos a partir desse cenário. Obviamente, os resultados que eles obtiveram não foram conclusivos, apesar de eles terem um aparente sucesso, mas a gente poderia discorrer muito sobre isso. Mas, enfim, mesmo se aminoácidos compatíveis com a vida forem encontrados em asteroides, outros corpos celestes, que inclusive alguns usam isso aí para sustentar uma ideia chamada panspermia, de que vida poderia ter vindo de fora e povoado a Terra, isso nem de longe é uma evidência de que a vida poderia ter surgido através de processos aleatórios. E isso também não desconstrói os principais argumentos do design inteligente, muito bem colocados pela doutora Márcia, pelo professor Urias, pelo Jorge aqui. Tá? Então, a vida é muito mais complexa do que uma molécula. Na verdade, o aminoácido é um tijolinho da proteína. É bem simples comparando com uma proteína e muito mais com o ser vivo, mesmo o ser vivo mais simples. Então, mesmo a descoberta de pequenas estruturas, se isso for comprovado, e como o nosso colega que perguntou, falou que foram encontrados vestígios, na verdade, né, de existência dessas moléculas, isso nem de longe desconstrói os argumentos principais do design inteligente, e eu acho que realmente não existe nenhum questionamento válido atualmente na ciência, por mais que muitos critiquem o design inteligente, não existe nenhuma ideia que derrube os principais argumentos colocados pelo design inteligente, como a complexidade redutível, derrube a validade desses argumentos. Eu creio que a professora Márcia pode complementar também. Muito bem respondida, Tiago, e realmente é isso. Para a gente ter uma célula viva funcional, uma bactéria, a gente tem que ter uma bactéria funcional que se reproduz autonomamente, a gente tem que ter pelo menos 4.000 proteínas.
dentro dela, que são produzidos por cerca de 4.000 genes. Cada uma dessas proteínas é formada por esses tijolinhos, os aminoácidos, como o Tiago falou. Então, por centenas de aminoácidos dispostos numa sequência específica. Se a sequência for alterada, ou se um aminoácido for alterado, essa proteína pode deixar de funcionar. Então, ter esses bloquinhos presentes, o aminoácido, não quer dizer nada, praticamente, dentro da complexidade do restante que você precisa para ter uma célula funcional. Uma célula. E nós conhecemos organismos que são formados por bilhões ou trilhões de células. Então, realmente, são níveis diferentes de complexidade, certo? Professora Márcia, posso colaborar com um pouco essa questão? Com certeza, professor Wilson. Também é da área biológica. É uma coisa interessante que para que você possa ter um aminoácido, você precisa ter um grupo amino ligado a um carbono e um grupo ácido carboxílico ligado a um carbono, né, carbono alfa. E aí você tem essa estrutura química, né, que traz uma característica de uma molécula ser chamada de aminoácido. Existem vários, em torno de 150 estruturas químicas que podem ser chamadas de aminoácidos devido a essa característica química. Mas o nosso organismo ele precisa de apenas 20 aminoácidos necessários para formar as proteínas em sequências diferentes. É como se fosse um tijolo. Você pode, por exemplo, numa fábrica, você pode ter a roda de um carro, mas o carro ele só é completo e funcional quando todas as estruturas estão presentes neles. Então, algo interessante é que você pode ter um aminoácido, que pode ter um asteroide, de qualquer outro lugar, mas a complexidade para que esse aminoácido, mediante um processo de transcrição e tradução, coloque na sequência correta para ter um funcionamento de uma estrutura, é muito mais complexo. Então, até o experimento, né, de Miller, né, que tentou fazer através de um experimento que fez no laboratório, 3 dias, com amônia, com descargas elétricas, é muito famoso esse experimento, você pode até na internet digitar, e uns 4 ou 5 anos atrás, houve um aluno na Alemanha que fez esse experimento, conseguiu apenas, depois desse tempo, 3 moléculas que podem ser caracterizadas como aminoácidos. Mas só aminoácido não traz funcionamento estrutural na complexidade que existe na célula. Tá? O professor Urias falou sobre algo interessante, que foi aquele microtúbulo com uma proteína que tem movimento e leva uma vesícula. E é interessante que a dineína, a cinesina, é uma estrutura proteica, né, que é um conjunto de aminoácidos, que movimenta dentro de um microtúbulo, dentro de uma célula, que transporta uma vesícula contendo substância, qualquer um hormônio, um canal para você colocar na membrana. É algo muito mais complexo. Né? Então, é interessante que o tijolo não quer dizer que você tem uma casa, mas vários tijolos com um bom pedreiro pode ter uma casa. Então, é algo muito mais complexo. É só isso que eu queria contribuir. Obrigada, professor Wilton. Eu tenho uma outra pergunta que eu acho que foi feita para o professor Wilton, que é para o professor do campus de Hortolândia. Como o professor Wilton era professor do campus de Hortolândia, então acredito que a pergunta é para ele. E a pergunta é a seguinte: qual a importância, é uma pergunta ampla, mas é interessante, qual a importância da teoria do design inteligente para o tratamento do corpo, em termos de tratamento, funcionamento do nosso corpo? Bom, como o design inteligente ele fala sobre complexidade irredutível, né? E a complexidade irredutível eu preciso de todos os componentes funcionando para que o organismo inteiro funcione completamente na perfeita harmonia, é necessário que eu tenha uma condição, né, de ter todos os nutrientes, todas como se diz assim, os nutrientes e aquilo que eu posso trazer para o organismo, transformá-lo em energia para que ele possa funcionar. Então,
o design inteligente, ele traz uma perspectiva onde há uma necessidade de nos colocar dentro de nós substâncias que vêm através da natureza para que esse mecanismo funcione corretamente. Então, o design inteligente, ele está relacionado não só o nosso funcionamento, na estrutura funcional do nosso corpo, mas daquilo que nós colocamos para dentro dele para que ele funcione corretamente. Exemplo, se eu entendi a pergunta, eu não consigo produzir energia se eu não me alimentar. Eu até consigo produzir por um certo tempo, porque existe energia que pode estar da gordura, do carboidrato e até da proteína, mas eu preciso me alimentar para que esse mecanismo produza energia e todas as estruturas celulares funcionem através de uma molécula energética, que é o ATP. Então, a natureza nos traz todo o subsídio necessário para que a nossa máquina, que é altamente complexa, possa produzir energia para que ela funcione. Sem isso, não há funcionamento. Eu tenho uma teoria muito interessante que eu gosto de trazer bastante aos meus alunos com relação à bioquímica. Nossa célula, existem estruturas celulares que produzem a mitocôndria, no caso, ou o ATP, que é a molécula energética, para que todas as estruturas mecânicas possam funcionar. Então, eu preciso do oxigênio que vem do ar, através da troca gasosa no pulmão, vai para a corrente sanguínea, e esse oxigênio transportado pela hemácia chega a todas as células, para a produção de ATP na mitocôndria, e eu preciso do alimento, do nutriente, que é o carboidrato, que é a gordura, que é a proteína, o aminoácido, que está nos alimentos. Então, olha que ligação interessante. Oxigênio com alimento. O alimento vem da terra. E a terra é importante porque dá subsídio de nutrição para que a planta se floresça e esse aminoácido que está presente, esse carboidrato, seja ingerido e produza energia no nosso organismo. Como nós temos a interação, a nossa complexidade, né, que nós temos, e a nossa biodiversidade, nosso alimento, o que está fora de nós, como união num processo de funcionamento do ser humano. Então, nós não somos independentes, nós não somos pessoas que somos sozinhos, mas precisamos do meio ambiente, a produção da planta, a produção do oxigênio, do ar, para que o nosso corpo funcione em harmonia. Então, olha a complexidade, né, do ser humano na dependência também do que está presente aqui no nosso universo. O alimento, através das plantas, o oxigênio, a água e tudo mais, o sol. Então, a complexidade redutiva, o design inteligente, ele não está só no homem, mas está também ao redor de homens. Né? Se alguém quiser contribuir, fique à vontade. Sim, então a palavra está aberta, se mais algum dos debatedores quiser contribuir. Eu mandei. Bom, nós temos mais algumas perguntas que estão sendo postadas. Sim, eu recebi uma aqui agora. A seguinte pergunta: o design inteligente, quer dizer, pode ser uma evidência de que Deus e o diabo poderiam ter agido na evolução das espécies? Então, uma pergunta aí bem interessante. Alguém gostaria de responder? Esta pergunta, nitidamente, é mais para um teólogo aqui, talvez professor Fábio Darius desse... O professor Fábio, ele precisou sair. Ah, ok. Então, o único teólogo que restou aqui foi tu, pastor Hernani.
Eu vou deixar o doutor Tiago falar aqui. Eu gostaria só de enfatizar uma questão importante relacionada com essa questão colocada, né? Um aspecto interessante. Então, será que Deus poderia estar relacionado, né, e o diabo seria uma evidência? Na verdade, como muito bem foi colocado pela professora Márcia, professor Urias, o design inteligente em si, ele não vai deliberar sobre quem seria o designer, a identidade do designer. Ele identifica a inteligência por detrás de alguma biomolécula, de um organismo, identifica essa complexidade redutível, que foi bem demonstrada aqui, mas ele não delibera. Será que esse designer seria um Deus onipotente, onisciente, onipresente, como nós acreditamos, criacionistas? Será que esse Deus seria esse designer seria um extraterrestre? Enfim, o design inteligente em si, ele não vai deliberar sobre a identidade do designer. Então ele para nesse momento, ele identifica o designer e fala, olha, existe inteligência por detrás disso. Como bem colocado pelo professor Francis Lê, a discussão das implicações disso, mas quem seria esse designer, como entender isso, a gente vai então entrar um pouco no campo da teologia também, na Bíblia, mas o design inteligente ele para nesse momento. É importante diferenciar porque muitos confundem design inteligente com criacionismo. Tá? Então, o design inteligente ele não vai entrar nesse mérito teológico de quem seria o designer, como ele criou esse design ou elaborou essas estruturas. O design inteligente não chega nesse nível. Inclusive, de Tiago, chegam mesmo a dizer que design inteligente é criacionismo disfarçado, né? Sim, sim. Uma veia científica para o criacionismo entrar na ciência. Só que existe uma distinção bem clara em tudo isso, né? É importante. Então, pode existir, por exemplo, como o professor Francis Lê colocou, um agnóstico que seja adepto do design inteligente, que não necessariamente acredite num criador, mas ele, ao se deparar com uma estrutura, um organismo, ele vê a inteligência por detrás daquilo, ele não pode negar aquilo, mas ele também tem uma dificuldade de aceitar um Deus criador. Então, o fato de ele identificar aquela inteligência por detrás da criação, não necessariamente o leva, muitas vezes, a aceitar um Deus criador. Então, existem casos. Obviamente, existem muitos criacionistas que também são adeptos da inteligente, porque uma coisa, na nossa cosmovisão, vai levar a outra. A gente vai até o ponto final e vamos falar um pouco sobre esse Deus, inclusive utilizando a Bíblia. Mas o design inteligente para nesse momento. Então, ele não vai falar sobre a identidade do designer. E o interessante disso, quando vamos para a Bíblia, é que em nenhum momento nós encontramos Deus trabalhando com o diabo. Em nenhum momento existe isso ocorrendo. Deus não trabalha com o diabo. O único diálogo que nós temos na Bíblia é no livro de Jó. E não é um trabalho em conjunto, ao contrário, é um desafio que o diabo faz a Deus a respeito de Jó, que é um servo fiel. Então, meu querido amigo Yuri Tandel, a pergunta veio ali de você. Eu digo a você, amigo, que em nenhum momento Deus trabalha em junto com o diabo. Deus é o Criador, o diabo é uma criatura, e eles não dividem uma ideia de criação. Deus, ele é o Criador. O diabo foi quem se rebelou contra ele, querendo ser mais que ele. Então não há união entre Deus e o diabo em nenhum momento. Deus é o Criador, a Bíblia aponta assim, e o diabo é trazido como destruidor. Mas assim ele tem tentado transformar a visão das pessoas, colocando Deus como não existente, um Deus irresponsável, ou até mesmo um Deus que seja conivente com suas ações, que tem trazido tantos questionamentos sobre a bondade desse Criador que abandonou sua criação por aí. E questionamento... Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Marcos Natal e professor Urias Sacató em seguida, que vão fazer alguns comentários. Olha, a gente entrou no debate num ponto que eu acho muito interessante. Nós estamos falando de design inteligente, mas nós somos criacionistas. Eu concordo que, como foi colocado muito bem aqui, o design inteligente é um movimento que agrega agnósticos, que agrega outras pessoas de outras afiliações religiosas, mas para nós que somos criacionistas não existe dúvida nenhuma quem é o designer.
Na verdade, nós que somos criacionistas iniciamos a nossa discussão dizendo quem é o designer. É a grande diferença que eu vejo, né, entre... eu vejo o design inteligente como uma parte dentro do criacionismo, porque o design inteligente não entra em questões, por exemplo, de dilúvio, de origem, essas coisas que às vezes o criacionismo trata muito. Ele está muito voltado, focado na complexidade redutível e mostrar que existe inteligência na natureza. Mas se eu coloco o design inteligente dentro do criacionismo, e se eu resolvo aceitar o design inteligente, nós criacionistas iniciamos qualquer discussão afirmando que nós somos criacionistas, que nós cremos na Bíblia. Isso não existe um problema nenhum para que eu possa fazer ciência. Na verdade, o que torna uma teoria científica não é a origem dela, é o fato dela poder ser refutada, o fato dela poder ser observada, o fato dela poder ser examinada. É isso que torna-se uma teoria científica. Portanto, o fato de nós sermos criacionistas não quer dizer que o criacionismo pode dar origem a alguma coisa que seja científica. Portanto, quando nós trazemos o design para dentro do criacionismo, nós não temos que ter, eu pelo menos não tenho o menor acanhamento em dizer, com todas as letras, quem que é o designer. Agora, fica uma pergunta que pode ter a ver com o que ele disse aí. A Covid-19 é um vírus. Esse vírus é produto de design inteligente? O que ele faz é produto de um design inteligente? Eu gostaria de colocar essa pergunta aberta aqui, já que nós estamos discutindo design inteligente no contexto criacionista, e foi mencionado a questão do inimigo poder trabalhar também. O coronavírus está aí, criou uma pandemia e está matando muitas pessoas. É um vírus que trabalha de uma maneira impressionante. Eu queria perguntar a vocês aí, o que vocês pensam se o coronavírus é realmente produto de um design inteligente? Boa pergunta, professor Marcos. Realmente, a minha palestra que eu fiz durante a semana abordou essa questão em relação aos vírus. E, algum tempo atrás, eu realmente acreditava que esses vírus, de forma alguma, poderiam estar relacionados com uma criação divina. Imaginando Deus, como relatado na Bíblia, nós que somos criacionistas, era uma coisa totalmente incompatível. Entretanto, eu comecei a me atualizar em relação ao assunto, e eu acho que, principalmente em tempos de coronavírus, os vírus passaram a ser mais estudados. E existem muitos artigos mostrando o papel fundamental dos vírus, de forma mais específica, dos bacteriófagos, em processos relacionados à manutenção das cadeias alimentares, por exemplo, no caso nos ecossistemas oceânicos, a própria saúde humana. Existem vários estudos que estão começando a desvendar o papel dos vírus no nosso organismo, mostrando que eles são essenciais para controlar e promover uma dinâmica da nossa microbiota, as bactérias que vivem em associação com o nosso corpo. E, como demorou um tempo para os cientistas compreenderem, inclusive, o papel das bactérias para a nossa saúde, eles estão começando a compreender o papel dos vírus. E como eles são importantes para a manutenção da nossa saúde, o equilíbrio, o sistema imune, vários aspectos, os vírus têm um papel essencial. E os cientistas não sabiam disso antes. Então, como a gente pode conciliar, como bem colocado pelo professor Marcos, os vírus patogênicos, nem todos são patogênicos, vão causar doenças, com um Deus criador. Esse vírus, inicialmente, o SARS-CoV-2, que está causando a Covid-19, essa doença tão terrível que está dizimando várias vidas, ele tem como hospedeiro original o morcego. Tá? No caso do ser humano, provavelmente houve um hospedeiro intermediário, que não foi identificado, ou uma espécie silvestre, o pangolim. Talvez vocês tenham ouvido falar já nos noticiários. Então, o que acontece? Esse vírus, o SARS-CoV-2, seria um exemplo de uma zoonose, ou seja, uma doença presente em animais silvestres, acabou pulando, saltando, e de repente algumas mutações, variações, fizeram com que esse vírus fosse capaz de abrir células humanas também. Antes ele era capaz só de infectar outros tipos de células, e ele passa agora a infectar células humanas, causando essa doença tão terrível. Entretanto, ao você analisar toda a estrutura do vírus, como o seu capsídeo, o material genético, e analisar a eficiência com que ele insere esse material genético, com que ele
que ele se prolifera depois de inserir esse material genético, parece que ele conhece os mecanismos da célula, ele tem as chaves moleculares exatas para abrir a célula e inserir seu material genético. Então, como em outros aspectos da natureza, ao eu analisar os vírus de forma mais aprofundada, eu percebi que é um plano divino, que obviamente em função do pecado, da deterioração, obviamente esse assunto é muito interessante, muito polêmico, e eu estou pesquisando esse assunto, mas eu gostaria também de ouvir a opinião dos meus colegas aqui, que estudam essa área, e realmente, na minha opinião, analisar a complexidade, as moléculas, a forma com que, por exemplo, um bacteriófago infecta uma bactéria, isso só pode ser fruto de um design, uma inteligência por detrás dessa estrutura que se chama vírus. Eu vou passar a palavra agora para o professor Urias Takatói. Estamos abertos para perguntas, você pode mandar sua pergunta. Educação, página 101. Quando você entra em contato com a natureza, mesmo a criança terá motivos de perplexidade. Ou seja, você encontra sinais de coisa ruim na natureza também, como já foi mencionado. Olhando o mal manifesto mesmo no mundo natural, todos têm a mesma triste... Aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar isso. Ela, na mesma página, ela diz que apenas quando você olha por meio da luz que brilha do Calvário, é que os ensinos da natureza podem ser lidos corretamente. Você vai entender que, apesar de ter coisas erradas na natureza, Deus ainda é bom. Ele veio viver a nossa vida, ele veio se sacrificar por nós. É o único jeito que a gente tem de continuar entendendo um Deus bom numa natureza que tem imperfeições. Bom, eu vou passar a nossa próxima pergunta. Qual a diferença entre design inteligente e criacionismo? Essa é uma pergunta bastante interessante e eu coloco aqui aberto para qualquer um dos debatedores responder, se sinta à vontade para responder essa pergunta. Qual a diferença entre design inteligente e criacionismo? O professor Tiago já falou um pouquinho sobre isso. Marcos também falou um pouco sobre isso, né? Na minha visão, criacionismo pretende encaixar nas narrativas bíblicas o que eu aprendo de ciência. Então, vou aprendendo coisas sobre ciência e vou tentando colocar na narrativa bíblica da forma como eu interpreto a narrativa bíblica. Não sei se alguém mais teria alguma coisa para colocar, enquanto que design inteligente, simplesmente usando o que está ao alcance da ciência, eu ver evidências de que essas coisas não podem ter acontecido por processos não dirigidos. Bom, como Pode falar? Pode falar, professor. Depois eu concluo. Eu estava dizendo no início o seguinte, o design inteligente é um movimento mais recente, da década de 80, mais ou menos, ali início da década de 80, o criacionismo já é a coisa mais antiga, né? O criacionismo, eu vejo ele como, na verdade, o criacionismo, a base dele é a Bíblia, é o ensinamento bíblico de que Deus é o criador de todas as coisas. Isso não existe dúvida para qualquer criacionismo. E eu estava dizendo agora há pouco que o fato do criacionismo ser baseado na Bíblia não quer dizer que eu não posso fazer ciência com o criacionismo. Portanto, é plenamente legítimo eu fazer ciência de qualidade usando inferências feitas a partir de que o mundo tem um criador, né? Então, é isso aí. O criacionismo, eu vejo ele como se fosse muito mais amplo. Ele preocupa com coisas muito mais amplas, como a narrativa do Gênesis, todas as duas principais, tanto a questão da Semana da Criação e principalmente com a questão do dilúvio, que teria afetado a Terra, que deixado um registro dessa grande catástrofe que abateu sobre a Terra, né? E o criacionismo entra também na questão da biologia, da evolução,
a questão da biologia molecular e entra pelo design inteligente. Então, assim, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Quando eu coloco o design inteligente dentro do criacionismo, nós não temos dúvida nenhuma de que todos os pontos de estudo, onde é focada a pesquisa, seja na Semana da Criação, seja no dilúvio, seja nos mecanismos micromoleculares, a gente parte do princípio de que Deus é o ator, ele está por trás disso tudo, ele comanda tudo isso aí, né? O design inteligente, do jeito que é visto lá fora, e já foi dito aqui por alguns dos nossos colegas, ele está preocupado em detectar inteligência na natureza, ou seja, portanto, ele está muito focado, talvez, em processos, como a Márcia colocou, explicou, irredutivelmente complexos, complexidade especificada, e está preocupado em detectar somente onde eu encontro principalmente esses dois processos, né, complexidade irredutível, complexidade especificada, detectar onde eu encontro isso na natureza e mostrar que isso aí é um produto de um agente inteligente que não se dá nome para isso. Isso é o design inteligente fora do criacionismo. Então, muito focado nessa questão de detectar inteligência na natureza. Enquanto que o criacionismo, eu vejo ele no sentido mais amplo, tentando dar explicações mais genéricas e mais amplas do que o contexto de só identificar agente inteligente em algum processo ou algum fenômeno da natureza. Nós temos que entender que para nós, criacionistas, né? Para nós criacionistas, aquele design, aquele desenhador, aquele projetista é Deus, né? E muitas vezes a gente não tenta explicar como que Deus fez isso, porque nós não vamos parar, por exemplo, para nos perguntar como que Deus abriu o Mar Vermelho, tá? Porque nós acreditamos pela fé que Deus fez isso. Para nós, Deus fez isso, Deus é o nosso design. Já para o design, para quem acredita no design inteligente, às vezes ele não precisa acreditar em Deus. Nós vimos o caso do cosmólogo do Flow, acho que é sobrenomes, até esqueci agora. Ele falou que ele estudava as explosões que aconteciam entre as estrelas, explosões nucleares, como que as galáxias iam viajando, né? Então ele era contra o fenômeno estacionário, né? Porque tinha uma corrente que acreditava que as galáxias, as estrelas iam se mexendo na galáxia, iam ficando estacionárias, né? E que aquele vão que ficava entre essas, aparecia outras galáxias para cobrir esse vão. E ele era contra isso, inclusive ele era contra a teoria do Big Bang, né? Inclusive por uma entrevista que ele deu, uma TV, apareceu depois o nome de Big Bang, mas ele era contra. No entanto, ele é ateu, e ele diz, teve um ser inteligente que andou brincando com física, biologia, química. Mais recente, o próprio Einstein, recente há muitos anos, né? Mas o próprio Einstein diz o que depois de tanto estudar, né? Estudar o tempo, estudar a relatividade, estudar toda a física moderna, o que Einstein diz? A única explicação para o universo ser perfeito é um ser inteligente ter projetado isso. Eles eram ateus, mas eles acreditavam no design inteligente. Nós somos criacionistas. Aquele desenhador é Deus. Bom, o professor Marcos está saindo, então tem uma pergunta que chegou aqui justamente para ele, e que é uma pergunta bem da área dele de trabalho. A pergunta é a seguinte, perdi aqui, achei. Existe como explicar a sistemática sequência geológica de fósseis, inclusive os microfósseis, dos mais simples ao mais complexo no registro geológico? Então, não é uma pergunta bem da área do design inteligente, mas é uma pergunta na área do criacionismo e importante para a gente também. Olha, o registro, tanto o registro geológico, né, e principalmente o registro fóssil, a gente não há como dizer que ele não é ordenado, ele é muito bem ordenado, né? Os fósseis não é uma caixa como fosse uma lata de lixo cheia de restos de organismos, eles aparecem de forma bastante organizada, tá? Isso não quer dizer que essa forma organizada represente um processo evolutivo. Isso vai depender da cosmovisão minha, né? Se eu tenho uma cosmovisão naturalista, eu posso ler essa sequência ao longo do tempo.
tá? Eu posso ler essa sequência organizada de fósseis que se formaram paulatinamente ao longo do tempo. Se a minha cosmovisão é criacionista, e quando eu olho para o mundo eu percebo que ele foi moldado por um criador, eu posso observar o registro fóssil não numa linha do tempo, mas numa linha geográfica, numa linha de espaço. Então eu posso imaginar, por exemplo, que essa sequência dos fósseis, quando nós observamos, quando eu olho para a coluna geológica, ela está, em termos de fóssil, eu posso dividir ela em três segmentos. A parte inferior, até mais ou menos ali o final do Paleozoico, é praticamente de organismos marinhos, até o Devoniano ali, do Carbonífero, eu tenho praticamente organismos marinhos. Depois eu tenho alguns organismos terrestres e só lá no topo da coluna geológica eu tenho principalmente os mamíferos, as aves, e lá no topo eu tenho o homem, né? Então, existem, é claro que nós não temos modelos definitivos para poder explicar esse ordenamento na coluna geológica, mas se ocorresse um dilúvio hoje, a primeira parte que seria soterrada que ficaria registrada seria o registro marinho, como a gente observa na coluna geológica, que é a parte de baixo, né? A primeira parte que seria, se eu montasse uma coluna, né, depois que o dilúvio encerrasse, a parte mais inferior seria por organismos marinhos, e a parte mais superior seria por aqueles organismos que estão nas regiões mais elevadas, as regiões mais altas, né? Então, de maneira não muito detalhada, mas de maneira mais geral, eu posso utilizar o que os criacionistas falam, aquela teoria do zonamento paleoecológico, de ver o dilúvio numa seção, não no tempo, mas no espaço. Eu tenho um soterramento gradual de zonas paleoecológicas distintas, até eu chegar na superfície, né? E aí a gente tem outros mecanismos associados, como a questão da densidade, da motilidade. São características individuais dos organismos que poderiam contribuir para estar localizado em uma região A ou numa região B. Mas, num modelo mais amplo, modelo geral, eu não viria o registro fóssil numa linha de tempo, mas como se fosse numa distribuição geográfica de zonas paleoecológicas que foram soterradas sucessivamente até cobrir toda a sequência, e nós temos um registro semelhante ao registro fóssil, tá? Mas a gente tem que dizer que nós precisamos mais estudos ainda, por isso nós precisamos de mais pessoas e mais interessados nas áreas do criacionismo, para a gente explicar detalhes desse modelo, que é um modelo mais genérico, mas que explica razoavelmente bem. Então, se alguém tem interesse em estudar um pouco essas partes da geologia e da paleontologia, são muito bem-vindos para nós encontrarmos os detalhes que ainda estão faltando para poder fechar esse modelo, que é um modelo mais genérico. Gostaria de falar uma palavra aqui. Até agora não surgiu nada na minha área, mas eu gostaria de só fazer um comentário rápido que tem a ver com um pouco do que o Marcos estava falando e também com a pergunta anterior sobre a questão do design inteligente e a questão da informação inteligente. Eu tenho um livro aqui em casa, não sei se vocês conseguem ver aí, infelizmente não dá para ver direito o capa, mas chama-se O Mistério da Migração, The Mystery of Migration, em que até hoje nós não entendemos como é que os animais simplesmente sabem para onde devem migrar, né? Uma borboleta nasce num país e vai viajar quilômetros e quilômetros, sempre para a mesma região. Então, nós temos também esse caso aqui, antes de fenômenos como um terremoto, um dilúvio, nós temos animais migrando e animais surgindo para determinadas regiões e, por isso, sendo soterrados juntos. E isso também nos dá uma certa indicação de que há algo mais por trás de tudo que existe aí sobre a questão da inteligência que esses animais são dotados, né? Essa capacidade de migrar. Qualquer um de nós aqui, se você pega qualquer pessoa, por mais inteligente que seja, tenha feito doutorado e tudo, coloca a pessoa sozinho no meio dos Estados Unidos e diga, olha, se oriente aí sem bússola, sem navegador, e tente chegar na borda do México, ou mesmo no Brasil. Então você vai ver que exige uma certa fé muito grande, crer que tudo isso surgiu por acaso, que esses animais simplesmente aprenderam isso,
sem nunca terem ido lá. A borboleta nasce lá no Canadá e vai viajar lá para o México. E todos os anos fazem isso, sem ninguém ter ensinado a elas. Isso mostra que o design inteligente, ele parte de um pressuposto, olha, tem algo a mais aí, a gente tem que estudar muito. Infelizmente, nós sabemos pouco, né? Nós ainda temos que estudar bastante. Outro fator interessante que foi discutido inicialmente sobre a questão de bactérias e vírus, nós temos que entender que esses micro-organismos, eles têm uma capacidade brutal de roubar informação, certo? Nós já sabemos hoje que bactérias, elas conseguem perceber que a sua vizinha tem uma certa imunidade contra um determinado antibiótico, que ela pode roubar informação. Então, isso é uma coisa assim, é uma coisa espetacular no mundo da biologia, em que nós estamos ainda aprendendo agora. Então, infelizmente, nós ainda temos muito para descobrir, e quanto mais nós descobrirmos, nós vamos nos encantar mais com isso e vamos acabar dizendo o que o rei Davi dizia, né? É muito grande tudo isso, tá certo? Esse Deus é tremendo. Então, era só isso que eu queria falar, desculpe ter me metido, não é bem a minha área, mas eu acho que seria interessante mencionar isso. Contribuição muito importante, professor Rivelino. Chegou uma pergunta aqui também que não é exatamente sobre o design inteligente, mas ela é interessante, e eu vou direcionar para o professor Ruias, porque acho que é a área dele, mas os outros ficam à vontade para contribuir. A datação por radioisótopos, ela é precisa? Datação radiométrica, professor Ruias? Datação é uma longa história, não vai dar para a gente falar muita coisa aqui, mas o fato é que nós, seres humanos, arranjamos jeito para responder perguntas que a gente tem. Quando foi descoberta a radioatividade, quase que em seguida, algumas pessoas perceberam como o fenômeno da desintegração radioativa de certos elementos químicos é um fenômeno que tem uma regularidade bastante grande e não influenciada por questões ambientais, porque são fenômenos que se passam no núcleo do átomo e, portanto, não estão ao sabor das coisas que influenciariam os elétrons, seriam influenciados, no caso dos elétrons, que está no nível das reações químicas. Né? E eles, então, logo começaram a pensar, a gente pode usar esse negócio para determinar o tempo que se passou usando isso, usando o fenômeno da desintegração radioativa. Normalmente, essas técnicas você precisa de algumas condições, você precisa saber as condições iniciais da coisa, você precisa saber se o sistema esteve fechado durante todo o tempo, você precisa... Então, tem várias condições que podem tornar o processo não preciso. Mas para você saber exatamente quão preciso ou não preciso você realmente tem que estudar esse assunto, como é que ele é trabalhado nos detalhes. Como eu não trabalho com essa coisa, eu só sei que o fenômeno de desintegração radioativa tem realmente uma certa segurança de que não é influenciado pelo ambiente, e seria um bom mecanismo para fazer essas medidas, e não tenho condições de fazer um julgamento definitivo, né, se isso é preciso, não é preciso. O fato é que os resultados que saem dessas medidas tornam difícil você encaixar tudo que você observa no mundo da geologia e às vezes até no mundo da arqueologia, que é coisa muito mais recente, encaixar tudo isso dentro de uma cronologia que a gente às vezes quer tirar da leitura das narrativas bíblicas. Se eu puder adicionar só uma coisa, Urias. No ano passado, em 2019, quando o mundo ainda era normal,
saiu um paper em que eles fizeram uma avaliação dos dados, acho que de 2008 até 2011, ou 2006 até 2011, do decaimento gama e de todas as medidas que foram feitas em laboratório. E eles perceberam que, quando se fazia medida no verão, os resultados eram um pouco diferentes da medida feita no inverno. Então, a pressuposição que nós tínhamos, né, e ainda é a pressuposição aceita de que as condições externas não influenciam, hoje já está em debate, sabe? Hoje já tem discussão em cima disso, diante desse paper que foi publicado no ano passado, mostrando que, olha, aparentemente nós podemos ter problemas até nisso, algo que não era discutido, né? Algo que, como você falou aí, olha, o negócio aparentemente não tem problema, mas mesmo assim parece que tem. Então, o decaimento é algo extremamente complexo. Eu acho que a base da pergunta da pessoa é até que ponto a gente pode confiar, né? E um dos grandes problemas que a gente pode dizer é a questão das condições em que aquele material foi encontrado e também as condições de início, né? Nós não temos como ter certeza como estavam as condições da Terra há 5.000 anos atrás, né? É muito difícil, certo? É muito complexo. Essa é uma questão que, como o Urias falou, não dá para responder em poucos minutos. Bom, essa questão, também eu sou bióloga, não posso me meter a falar de datação física, né? É mais complicado. Mas é uma questão, eu acho que é um dos problemas mais importantes, talvez, para os criacionistas, porque as datações de milhões e bilhões de anos, elas realmente vão contrariamente às datas da Bíblia, quer dizer, de uma terra recente, ou pelo menos de uma criação da vida na terra recente. Então, isso daí talvez seja um dos principais problemas para os criacionistas. Eu acho que falta, como o professor Marcos Natal falou, muita pesquisa feita, de repente, por criacionistas nessa área, mas, aparentemente, do ponto de vista da ciência, esses métodos funcionam. É lógico, existe uma série de pressupostos que você tem que fazer antes de utilizar os métodos e tudo, mas, aparentemente, as idades que eles dão são confiáveis. Então, eu considero que, realmente, esse problema, esse talvez seja um dos maiores problemas dentro da área de pesquisa dos criacionistas, porque realmente coloca em choque, não talvez uma idade da Terra, porque a Terra poderia ser até antiga em termos de terra, matéria da Terra, mas a vida na Terra, de acordo com a cronologia da Bíblia, é recente, no máximo 10.000 anos. E isso daí realmente vai contra os resultados das datações na coluna geológica e nos fósseis. Então, realmente é um problema que exige ainda muita pesquisa. Estamos recebendo perguntas, mas já está quase na hora de encerrarmos aqui. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de colocar, que é uma pergunta interessante, eu acho que é para a gente pensar um pouquinho. A pessoa diz: qual o proveito de algumas pessoas em desqualificar os evolucionistas? Evolucionistas não são sem noção, eles são cientistas, logo, pessoas reconhecidamente inteligentes. E eu abro para quem se sentir à vontade para responder essa pergunta. Gostaria de falar um pouco sobre essa questão colocada. Em nenhum momento aqui, todas as respostas que nós demos, nós estamos desqualificando os cientistas que defendem a teoria da evolução. E sim, nós estamos discutindo alguns aspectos da teoria da evolução. Isso é importante porque todo cientista tem uma cosmovisão, seja ela criacionista, evolucionista. E o bom cientista, ele tem que saber e assumir que ele tem uma cosmovisão. E que muitas vezes a cosmovisão que ele possui tem um certo fator e um componente científico, mas também tem outros componentes que formam essa cosmovisão, que podem ser de natureza filosófica ou religiosa. Como nós colocamos aqui, nós estamos debatendo a questão do design inteligente do criacionismo. E como foi colocado, o design inteligente ele não vai ter implicações necessariamente religiosas, mas nós criacionistas acreditamos na Bíblia. Nós estamos criticando muitas vezes a evolução por justamente não considerar o design inteligente nem o criacionismo
como sendo teorias válidas, ou colocar, vamos dizer assim, para debate essas ideias. Então, infelizmente, hoje na academia, não existe espaço para um debate entre design inteligente, criacionismo e evolucionismo. De forma alguma, nós estamos aqui desmerecendo os cientistas evolucionistas. A grande maioria dos cientistas, em muitas áreas, tem uma cosmovisão evolucionista. Eu tenho muitos amigos inteligentíssimos, pessoas super competentes que têm essa cosmovisão. O que o design inteligente e o criacionismo buscam é um debate de ideias. A gente colocar as ideias, discutir à luz do que nós observamos na ciência, das nossas observações. Então, só trazendo isso. Então, em nenhum momento aqui a gente está atacando pessoas ou criticando pessoas, e sim colocando alguns pontos que são importantes e relevantes nesse debate. Eu acho que a intenção da pessoa que perguntou não foi falar que a gente estava atacando, mas a gente sabe que existem realmente criacionistas que fazem isso, né? Falam, como é que o evolucionista pode aceitar uma coisa dessa? A teoria da evolução é tão ridícula, é tão boba, como é que alguém pode aceitar uma coisa dessa? Então, isso é uma tendência que a gente vê em alguns grupos de debate. Eu vou passar a palavra para o professor Rivelino. Não, eu me preocupo com essa questão também. Agora eu vejo existe uma certa, não sei se a palavra correta seria essa, mas existe uma tendência natural de ambos os lados criticarem a outra pessoa, né? Não conseguir se manter no campo das ideias e partir para o ataque pessoal, para desmerecer, né? E isso ocorre dos dois lados, tá certo? Isso não é algo que possam ser que criacionistas ou pessoas do design inteligente que fiquem criticando. Na verdade, é interessante que os criacionistas e o pessoal do design inteligente tá certo? Faz a ciência e tenta fazer a ciência da mesma forma que os evolucionistas fazem para entrar na sala e discutir com eles. Os papers que nós escrevemos são parecidíssimos na forma que eles são redigidos com os papers que são escritos por evolucionistas. Então, nós entramos no jogo nas regras deles. Certo? Então, isso mostra que nós aceitamos as regras que eles colocaram na mesa para discussão. Então, um dos livros mais famosos que a casa publicadora, o Grupo Criacionista no Brasil, que eu sou um dos membros fundadores, que nós publicamos, é sobre evolução, um texto crítico. Esse livro foi traduzido para o português do alemão, de um professor alemão. Esse livro ganhou um prêmio na Alemanha de qualidade, um livro muito bem escrito aqui na Alemanha. E quando esse livro ganhou um prêmio, ele foi criticado. O prêmio não foi dado por causa do material que está escrito, das ideias. O prêmio foi dado por causa da qualidade do material. Mas, mesmo assim, as pessoas que não concordam com a ideia do livro, o pessoal caiu em cima, criticando o livro. E aí surgiu uma frase interessante. Esse livro é um livro texto crítico. E o que eu achei chocante aqui na Alemanha foi um grupo de biólogos se levantar contra o livro, e o argumento foi o seguinte: esse livro vai levantar muitas questões sérias. E qual é o problema de levantar questões sérias? A grande questão da ciência é isso, tá certo? Eu acredito em Deus, mas, gente, eu não tenho problema nenhum se um dia for provado por A mais B que não existe um Deus, apesar que a gente sabe que, de um ponto de vista filosófico, é simplesmente impossível fazer isso. Mas nós estamos abertos a essa discussão. O problema é quando você não está. Agora, o que eu vejo também, e acho interessantíssimo, é que, como eu lido com muitos cientistas que também não creem em Deus, e, na verdade, a maior parte dos meus companheiros de trabalho, né, não tem a mesma visão que eu tenho, e é interessante que, quando eu estou num meio de cientistas, e eu trabalho mais na área médica, então a gente acaba entrando na área química e biologia, e o que eu escuto costumeiramente são cientistas e biólogos duvidarem de certos aspectos do evolucionismo, mas essa dúvida fica no círculo fechado. Eles não permitem que essa dúvida saia daquele círculo. Então, existe da mesma forma que acontece dentro das religiões. Dentro da nossa igreja, os nossos problemas, a nossa roupa suja, a gente lava internamente, né? A gente não coloca para fora.
E dentro do evolucionismo existe a mesma coisa. Existem os debates, existem milhões de evolucionistas aí que não concordam com tudo que está ali. Nós temos, na verdade, as grandes críticas contra o evolucionismo vêm deles próprios. Você basta ler os materiais deles, certo? Você tem um livro aí, a Árvore Emaranhada, não sei se esse é o título em português, Entangled Tree, que fala sobre essa árvore genealógica que foi criada, que é um absurdo. Os biólogos vão dizer, rapaz, aquilo não faz sentido nenhum, e é apresentado. Então, são eles mesmos que percebem isso. Tem que ser reformado, tudo isso. Não é à toa que a teoria da evolução precisa ser reformulada a cada 10 anos, 5 anos, passa por uma reforma grande, porque chega um momento que se acumula tanto problema, certo? É como o acúmulo de mutações, vai acumulando, chega um momento que de jeito não dá mais, vamos ter que fazer uma varredura aqui, tem que limpar, porque está uma bagunça. Então, é mais ou menos isso que ocorre, apesar de recebermos essa crítica nesse momento, mas não existe isso por nossa parte. Claro, existe um ou outro que faz isso, mas de um ponto de vista geral, a gente está disposto a discutir os mesmos termos. Ok, professor Rivelino, o nosso tempo já está esgotado, então eu vou passar a palavra para o professor Francis Ley e para o pastor, que vão fazer, então, o encerramento da nossa programação. Obrigado, professora Márcia. Apenas uma palavra final. Esta semana aqui no NASP, pastor Hernani, nós tivemos uma semana bem intensa. Foi a Semana da Criação e o Sábado da Criação, que a Igreja Adventista Mundial elegeu o 4º sábado de outubro como o Sábado da Criação. Então, nós resolvemos aqui no NASP, a nível universitário, a partir do domingo, que foi o dia 18, ter uma semana preparatória com palestras. Então, você que, por acaso, está online e pegou a festa no final, né? Esse é o final da festa, tá? Você pode entrar no canal da igreja, também no canal do NEL, do NASP, e vai ter lá as palestras desde domingo. A primeira palestra foi da professora Márcia de Paula, sobre a origem das espécies. Na segunda-feira foi a palestra do professor Urias Takatói, que falou aqui. Então, lá eles têm 45 minutos. Na terça-feira foi a palestra sobre os vírus, do professor Tiago, ele fez um pequeno resumo aqui, tá? Na quarta-feira foi a palestra do professor Naor, na quarta-feira foi do professor Everson, falando sobre paleontologia molecular, nem falamos disso aqui, mas está lá a palestra. Na quinta-feira foi a palestra do professor Naor, falando sobre os desastres, os grandes desastres geológicos e naturais do mundo, como uma leitura do passado e do futuro. Muito interessante essa palestra. Eu assisti todas, tá? Quero dizer isso. E na sexta-feira à noite tivemos uma palestra do professor Rivelino Montenegro, direto da Alemanha aqui para nós. Essas palestras ficaram gravadas lá no canal e no final de cada palestra tem o Game da Criação. O que é isso? Pequenas perguntas, para quem, aquele bom estudante, né? Prestou atenção, tomou notas, e você ainda tem tempo, nós vamos deixar, quem coordenou tudo isso foi o professor Jorge Domingues, vamos deixar até amanhã, né, professor? Para quem puder amanhã, o último dia, assistir e responder o game, porque quem fizer o maior número de pontos, nós vamos contactar por e-mail, vamos pedir então à produção, quem sabe colocar aí o link onde deve ser inscrito, onde você deve se inscrever para poder ser contactado, responder todos os gamers, são pequenos pop quiz, né? Questionários sobre isso. Então você tem a oportunidade até amanhã de participar do game. Embora que os vídeos estarão sempre disponíveis, vocês podem assistir quando quiserem em outros momentos. E quem fizer mais pontos vai receber prêmios. E os outros que não fizeram tantos pontos, nós vamos fazer sorteio, nós temos brindes especiais, livros da Casa Publicadora Brasileira, livros e-books e outros prêmios especiais que nós vamos então sortear para todos os participantes. Ganha com mais ou menos pontos, é isso que eu entendi. Exatamente, ou seja, você ganha sempre. Paula, tá? Que esteve conosco todo esse período, foi ela que abriu todos os ciclos de palestras dessa semana, e a todos que participaram, tá? Muito obrigado. O NASP está de coração agradecido, e toda a igreja no Brasil, não é? Temos aqui participantes
inclusive do mundo inteiro, Sim. participando dessa sessão. Queremos agradecer de coração e que o Criador seja honrado, glorificado, porque Ele é merecedor, não só pela criação, mas principalmente pela redenção de todos nós. Muito bem, então o abraço em você é representativo ao abraço na doutora Márcia. Você é a Márcia aqui para nós, está combinado assim? Isso aí. Professor Jorge, muito obrigado, viu? Sua presença aqui é uma bênção, estar aqui com a gente, é uma riqueza, viu? Sua presença aqui. Doutor Tiago, obrigado, um bom amigo, está aqui sempre. E eu quero agradecer a você. Você acha que estou falando com você que está assistindo? Também, mas a esses rostos que estão atrás das câmeras, que você não está vendo, mas nós vemos aqui, agora estão sorrindo, então muito obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado a todos vocês. E agora você que está assistindo, que está conectado, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com você, perguntas muito inteligentes. Muito obrigado pela sua participação. Eu percebi um respeito ali nas perguntas e eu lhe agradeço muito por isso. Nós podemos discordar e não precisamos ser deselegantes por isso. Podemos de maneira inteligente discordar do que é dito, mas também estar com os ouvidos abertos, pois os argumentos apresentados podem ajudar você a mudar um pouco ou ampliar a visão sobre o assunto. Nós encerramos por aqui a nossa live e eu quero fazer isso orando a Deus e intercedendo por você. Vamos orar juntos? Bom Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito, muito, muito obrigado por todo esse momento. Que seja engrandecido o teu nome, ó Deus da nossa vida. Senhor, alcança cada amigo, cada amiga que está assistindo agora ou vai assistir depois, ou está recebendo esse vídeo de um colega. Abençoa a vida e alcança a vida de cada um. Nos dá a tua direção, Senhor, uma boa semana. Ilumina o nosso caminho, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte e fraternal abraço. Nos vemos amanhã, 19h30, com a série Nisto Cremos. Te espero aqui. Até.